conhece alguém que já foi a Portugal? Você conhece alguém que foi visitar Portugal e quis ficar por lá? Não quis voltar para o seu país de origem? Você conhece alguém que fez intercâmbio e voltou para o Brasil e depois quis voltar e morar lá? Por que será que Portugal tem tantos atrativos assim? Além de ser um país de muitas atrações, de paisagens belíssimas, de lugares pitorescos, coisas singulares como os rios Tejo, Algarve, como a gente vai para a Ilha da Madeira, tem tanto lugar tão legal para ir, a própria Lisboa em si mesmo, carregada de história, de castelos, aquelas ruínas maravilhosas para a gente visitar, Fátima, nossa, tanta coisa, Évora tem um lugar que é muito curioso, que tem a Capela dos Ossos, toda construída de ossos, que dizem que os jesuítas recolhiam os ossos da guerra e construíram essa igreja em homenagem às pessoas que morreram, mas mesmo assim toda essa história carregada de um charme peculiar de Portugal nos faz questionar por quê. Em primeiro lugar, a imigração de brasileiros para os Estados Unidos é a maior, e em segundo lugar, Portugal. O que nós que gostamos de viajar de mochila por lá, ou de repente fazer viagens sozinhas e baratos, a gente escolhe Portugal? Primeiro, a facilidade do idioma. Segundo, a gente tem assim uma receptividade muito boa dos portugueses com os brasileiros, e principalmente com as brasileiras que de repente na minha idade viajam sozinha para lá. Nós somos muito bem recebidas, muito bem amparadas. Come-se muito bem em Portugal, os vinhos, nem se fala. E a maioria das atividades você consegue fazer a um custo mais baixo. Portugal tem já toda a sina de que é um dos países de custo mais baixo para se transitar na Europa. E também tem acesso a muitos dos outros países, né? A Espanha está ali pertinho, e você pode pegar e esticar para a França e tudo mais. Isso tudo não tem custo muito alto. Essa é a grande sacada. Agora, a gente pegar e falar assim, por que Portugal? Quais são as dificuldades? É lógico, como todo país tem dificuldades, sabe? Tem pessoas que vão para lá, que de repente pegam suas aposentadorias e mudam para lá sem primeiro fazer um teste para saber se vai ficar bem lá, se vai se ambientar. Os portugueses, eles falam muito rápido português, né? E nossa língua, apesar de ser a mesma, tem muita diferença, a gente tem algumas dificuldades. Andar de bonde é uma delícia lá. Andar de trem, você compra o ticket, você vai para tudo quanto é lugar, então a locomoção é muito fácil lá em Portugal. Então viajar sozinho, de mochila, ou de repente com um grupo para Portugal, vale super a pena. A minha dica dessa semana é dar uma analisada e saber quais os lugares legais de você conhecer em Portugal. Tem muitos. E como que você pode transitar. Sempre, eu recomendo, no meu caso, ônibus ou se não de trem. Às vezes trem fica até mais caro do que de ônibus. E não se esqueçam também que tem aqueles transportes coletivos. Aqui no Brasil é comum. A gente já ouviu falar que no Brasil BlaBlaCar, mas lá é muito mais comum ainda. Então tem uns processos de caronas bem interessantes para a gente pensar nisso. Hoje a minha dica é, vamos pensar em Portugal. Pá, ora pois, é maravilhoso. Confie em mim, vale a pena. Tchau, tchau.